todo movimento periódico existem duas grandezas muito importantes que o aluno tem que saber. E o movimento periódico mais famoso que tem é o movimento que acontece em uma circunferência, tá? Mas movimento periódico é todo movimento que fica se repetindo. Então, as grandezas que o aluno tem que saber são período e frequência. Período, que eu vou representar pela letra T maiúscula, corresponde ao intervalo de tempo para completar uma volta ou um ciclo, um evento, tá? Para que esse movimento volte e se repetir. Então, período é tempo. Período é tempo desse movimento periódico, desse movimento que se repete. Qual é a unidade de período no SI? Bom, se período é tempo, a unidade de período também tem que ser a unidade de tempo no SI. Quem vai ser? O segundo. Então, a unidade de período no SI vai ser o segundo, não pode esquecer disso. E o que é frequência? Frequência, que eu vou representar por F minúsculo, tá? Corresponde à quantidade de volta, ao número de voltas, ou ciclos, né, ou eventos, realizados por unidade de tempo. Então, vai ser a quantidade de voltas. Imagina que você está correndo em volta do engenhão. Então, a frequência vai ser a quantidade de voltas que você deu ali por unidade de tempo. Então, vamos supor que você deu 10 voltas em 1 hora. Então, essa daí vai ser a tua frequência, 10 voltas em 1 hora, tá? Mas, no SI, qual vai ser a unidade de frequência? A unidade de frequência no SI pode ser representada por 1 dividido por S, isso mesmo, 1 dividido por S. Se você não quiser colocar 1 dividido por S, você pode indicar que esse S aqui é denominador usando essa simbologia aqui, S elevado a menos 1. É a mesma coisa, 1 dividido por S é a mesma coisa que S elevado a menos 1. Mas, claro que fica chato falar toda hora 1 dividido por S ou S elevado a menos 1. Então, nós vamos homenagear um cientista, que foi o Hertz. Então, a unidade de frequência no SI, nós usamos bastante essa unidade aqui, o Hertz. Então, anota aí, Hertz. Bom, então você pode observar, usando esta notação aqui, que a frequência é 1 dividido por S. Mas quem é S? S é o período. Então, isso é muito importante. Período e frequência têm uma relação. Que relação é essa? Observe que eu falei para vocês que o período é o tempo. Tempo para completar o quê? Uma volta, 2 voltas, 3 voltas, tá? Então, eu vou colocar a quantidade de tempo, tá? O valor temporal que você demorou para percorrer a volta, dividido pela quantidade de voltas, ou eventos, tá? Ou oscilações. N aqui é a quantidade de oscilações, de eventos, de voltas. Voltas que nós estamos utilizando aqui. Tá? Então, período é o tempo dividido pela quantidade de voltas. E a frequência? Frequência é a quantidade de voltas dividido pelo tempo. Qual é a relação que você pode tirar aqui? Qual é a semelhança dessas duas equações aqui? Observe que o T é ΔT dividido por N e o F é N dividido por ΔT. Observe que uma grandeza é o inverso da outra. Ó. ΔT dividido por N que é N dividido por ΔT. Isso daqui é o inverso disso daqui. Você pode chegar então à conclusão que período é o inverso da frequência. O que isso significa? Significa que se eu te dou diretamente o valor do período, você sabe a frequência. Como? Basta fazer o inverso dela. Tá? Uma vez que isso daqui pode ser transformado nessa outra equação aqui. Quer dizer, é a mesma equação, mas formas distintas de você escrever. Tá? Então, período é o inverso da frequência e frequência é o inverso do período. Uma grandeza é o inverso da outra. Tá? Isso é extremamente importante. Então, se tem um exercício e o exercício falou sobre a frequência, você sabe que a frequência é o inverso do período. Te dou o período, então o período é o inverso da frequência. Tudo bem? E essa é uma relação muito importante que vocês vão ter que memorizar. Bom, então o que é a velocidade angular? Se a gente está falando em voltas, movimento periódico, movimento circular, então essa trajetória vai ser um círculo. Uma vez que a gente já viu na aula passada, um movimento retilíneo, que acontece em uma linha reta. Tudo que nós aprendemos lá na aula passada, nós vamos aplicar aqui trocando apenas a trajetória. Então, velocidade linear, uma velocidade média, é sempre ΔS dividido por ΔT, não é isso? ΔS é o deslocamento escalar e ΔT é o tempo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa.
Mas agora, como é um movimento circular, eu vou chamar essa velocidade de velocidade angular, porque ela está variando em relação ao ângulo, a um certo ângulo. Imagina que eu tenho uma partícula que saia dessa posição 1 e vai até a posição 2. Observe quando essa partícula aqui ela sai da posição 1 e vai até a posição 2, ela percorre um arco da circunferência. Ela percorre um ΔS, tranquilo, né? Esse ΔS, ele corresponde aqui a uma variação angular, que eu chamei de Δθ, variação angular. Então, a partícula, quando ela faz um deslocamento em um círculo, ela está variando o ângulo dessa circunferência. E toda circunferência tem um R, né? Então, essa velocidade angular, eu vou dar por esta expressão aqui, ó, que eu vou chamar de ômega. Então, ômega vai ser a velocidade angular, tá? Ômega, letra grega ômega, tá? Então, ômega, aqui eu coloquei ômega médio, né? É a variação do ângulo dividido pelo tempo. Tudo bem? Observe que essa equação é muito semelhante da equação que nós vimos para a velocidade média. A velocidade média é o ΔS dividido por ΔT. Mas isso daqui, essa equação, ela é usada para o movimento retilíneo, linear. Mas aqui, olha só, olha a semelhança de uma equação com a outra. No lugar do V, eu coloquei ômega. Por quê? Porque agora é um movimento angular, a partícula está dando voltas. No lugar do ΔS, eu coloquei Δθ, porque, claro, se é um movimento angular, eu tenho um ângulo ali, tá? E o tempo se mantém. Então, uma equação puxa a outra. Então, não tem desculpa. Eu esqueci qual é a equação da velocidade angular. É só colocar a equação da velocidade linear e substituir as grandezas. Só isso. Agora, preste atenção. Qual vai ser a unidade dessa velocidade angular? No SI, a unidade da velocidade angular vai ser a unidade de ângulo dividido pela unidade de tempo. A unidade de tempo a gente já sabe, né? Que é o segundo. Agora, a velocidade, a unidade de ângulo, nós vamos usar o radiano. Isso mesmo. Radiano é uma unidade de ângulo. Eu sei que lá na matemática vocês usam muito unidade de ângulo, o graus. Tá? Graus é uma unidade de ângulo, mas no sistema internacional a unidade de ângulo é o radiano. Então é importante vocês saberem a equivalência de uma unidade para a outra. Aqui, ó, tem uma tabelinha que está lá na apostila de vocês que tem essas relações. Ó. Um ângulo de 30 graus equivale a π dividido sobre 6 radiano. Então aqui, ó, está em radiano, isso daqui está em graus. Qual que vocês vão usar aqui nessa equação? Vocês vão usar essa coluna aqui, ó, essa coluna aqui, o que está em radiano. E claro que o exercício ele vai tirar o ângulo em graus. Mas aí você vai ter que passar para radiano. Você nunca pode colocar aqui 30 graus, 45 graus, 60 graus. Não. Você vai ter que colocar π dividido por 6 radiano. Se for 45 graus, π sobre 4 radiano. 60 graus, π sobre 3 radiano. 90 graus, π sobre 2 radiano. 180 graus, π radiano. 270 graus, 3π sobre 2 radiano. 360, 2π radiano. Aí você pergunta, tá, mas eu tenho esses ângulos aí. E se cair um ângulo que não está nessa tabelinha? E se cair 330 graus? Para você passar para radiano, basta você fazer uma regra de 3. Tá? Basta você fazer uma regra de 3 usando qualquer um desses valores aqui. Claro que os valores que é mais fácil memorizar, que normalmente você vai usar, o professor vai usar, o aluno vai usar, são o 180 e o 360, que são os valores mais fáceis para se memorizar. Então, eu aconselho você memorizar essa daqui, o 180, que é o mais fácil. Ó, 180 graus equivale a π radiano. Então, sempre quando você for transformar um ângulo que não está aqui na tabelinha, você vai fazer uma regra de 3. Então, se fosse 330, você vai fazer 180 graus equivale a π radiano. Então, 330 graus equivale a x radiano. Faz essa regra de 3, você vai obter o valor de 330 graus em radiano. Então, sempre vai usar sempre vai fazer a regra de 3, tá? Então, eu aconselho decorar esse valor aqui, ó. Então, 180
graus equivale a π radiano. Ah, mas eu quero usar outro, por causa do 30. Pode fazer também. Então, você pode fazer 30 graus equivale a π sobre 6 radiano. Então, 330 graus equivale a x. Tá? Vai fazer uma regra de 3. Então, presta atenção. Para determinar o valor do ângulo em radiano de um ângulo que não está aqui na tabelinha, vai fazer uma regra de 3. Mas para você fazer uma regra de 3, você precisa saber um desses valores aqui. Eu aconselho decorar esse daqui. 180 graus equivale a π radiano. Tá? Mas pode ser qualquer um deles. Tudo bem? Isso é importante, hein? Voltando aqui. Então, quando vocês forem usar essa equação aqui, o valor do ângulo tem que estar em radianos. Tem que estar em radiano. A unidade que nós vamos usar para a velocidade angular vai ser o radiano por segundo. Tá? Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu quero uma relação extremamente importante entre V e ômega. Você não pode esquecer o que significa cada uma dessas letras aqui. O ômega nós acabamos de ver anteriormente. Ômega, o que é ômega? Velocidade angular. Velocidade angular. E quem é V? V vai ser a velocidade que nós estudamos na aula passada, velocidade linear. Olha a diferença, hein? V é a velocidade linear, que acontece em uma reta. Ômega é a velocidade angular, que acontece quando o corpo está em movimento circular. Mas olha que interessante. Mesmo quando o corpo está em movimento circular, ó, a trajetória é uma trajetória circular, eu posso pegar esse círculo, né, corto aqui esse círculo e faço isso daqui, ó, faço uma linha, né, com esse círculo. Ou seja, esse círculo aqui, na verdade, ele pode se tornar aqui uma trajetória retilínea. Então, preste atenção. Essa partícula aqui, ela tem uma velocidade angular, porque ela está em círculo, mas se eu diminuo o zoom, dou um zoom bem pequenininho, só nessa parte aqui, essa partícula continua tendo uma velocidade v linear, constante. Tá? Então, essa partícula, mesmo no movimento circular, ela tem um ômega e ela tem um v. Então, se depois de um tempo essa partícula está aqui, ó, ela continua tendo movimento linear v, porque daqui pode ser entendido como sendo uma reta, né, numa escala muito pequenininha, uma reta aqui, e continua tendo o ômega, velocidade angular. E essas duas grandezas, elas se relacionam entre si. Como que eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu vou obter novamente a figura anterior, né? Uma partícula saindo do ponto inicial até um ponto final, percorrendo um arco de circunferência, que eu vou chamar de ΔS, tá? Fazendo uma variação angular, que eu vou chamar de Δθ, e tem um raio aqui. Existe uma relação matemática que vocês estudaram no ensino fundamental que relaciona todas essas grandezas aqui. Então, lá da matemática, nós sabemos que esse arco aqui, o arco da circunferência, é o produto do ângulo, que eu chamei de Δθ, vezes o raio. Então, isso aqui é matemática. Vocês estudam isso lá no ensino fundamental. O arco é o produto do ângulo pelo raio. Tá? Beleza, então isso eu tirei da matemática. Então, o que eu vou fazer aqui para achar uma relação entre V e ômega? Lá da matemática, eu obtive essa relação. Agora, o que eu vou fazer? Vou dividir toda a equação por ΔT, pelo tempo. Tá? Quando eu faço isso, olha o que aparece aqui. ΔS sobre ΔT nós já conhecemos. O que é ΔS sobre ΔT fisicamente? V, velocidade linear. E quem é Δθ dividido por ΔT? Δθ dividido por ΔT é a velocidade angular. Então, observe que V é ômega R. Tá? V é ômega R, tá aqui. Essa relação aqui é uma das relações fundamentais para o movimento circular. Então, sempre que você está estudando movimento circular, guarde essa equação, que essa equação é extremamente importante. V, a velocidade linear, é igual ao produto da velocidade angular vezes o raio da trajetória. Não pode esquecer dessa equação, que essa equação nós vamos usar bastante, hein? Tá? Então, existe uma relação entre V e ômega, dado por esta equação aqui. Então, V, velocidade linear, ômega, velocidade angular, e o
R é o raio da trajetória. Tudo bem? Tranquilo? Então essa é a primeira parte do movimento circular. Tá? Na semana que vem vamos estudar uma segunda parte. Vamos ver a função dessa velocidade angular e relações entre polias. Tá? Então a aula que vem é a continuação dessa aula aqui. Não, claro que não pode esquecer o que nós vimos hoje. Tá? Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau.